Amigo torcedor vascaíno, a semana começa com decisões importantes sendo consolidadas dentro de São Januário e o clima já é totalmente voltado para o futuro. O impacto do último domingo ainda ecoa na cabeça do torcedor. Aquela sensação incômoda que demora a passar, mas o futebol não permite pausa para a lamentação. O Vasco já virou a chave e começou, de forma prática e objetiva, a desenhar o que será a próxima temporada. Não existe mais espaço para indefinição ou improviso, porque quem quer voltar a disputar títulos precisa agir cedo, com planejamento e escolhas firmes, e é exatamente isso que está acontecendo nos bastidores do clube. A principal definição, aquela que movimentava discussões, dúvidas e debates entre torcedores, dirigentes e conselheiros, envolve o comando técnico. Internamente, o cenário está claro há algum tempo e agora se reflete em ações concretas. Fernando Diniz está mantido e seguirá à frente do Vasco na próxima temporada. O treinador já trata o futuro com naturalidade, fala sobre manutenção de base, reposições pontuais e demonstra total alinhamento com a realidade financeira do clube. Não existe discurso ilusório, não existe promessa fora do chão, existe entendimento de onde o Vasco está e para onde pode ir com responsabilidade. O trabalho do treinador pode ser analisado sob diferentes prismas, mas é impossível ignorar o contexto em que ele chegou. O Vasco vivia um momento delicado. Flertava com a parte mais perigosa da tabela e precisava, antes de qualquer coisa, sobreviver. O primeiro objetivo foi cumprido. O time não caiu, ganhou estabilidade e ainda alcançou uma vaga continental. Houve também o caminho até uma final nacional, algo que parecia distante meses antes. Dentro do que foi acordado quando ele assumiu, o pacote foi entregue. Não foi perfeito, não foi brilhante em números, mas foi suficiente para dar ao clube um ponto de partida mais sólido. A avaliação interna entende que os grandes erros da temporada não nasceram no meio do caminho, mas lá atrás, nas escolhas iniciais do ano, que atrasaram o desenvolvimento da equipe e criaram uma herança pesada. A atual gestão acredita que, começando um ano inteiro com o mesmo treinador, com ideias já assimiladas e um elenco mais compatível com esse modelo de jogo, o rendimento tende a crescer. A permanência de Fernando Diniz simboliza exatamente isso. Continuidade, algo que o Vasco não teve por muito tempo. Com o treinador mantido, o clube acelerou o mapeamento de mercado e definiu um perfil claro para as contratações. Não haverá aventuras financeiras, nem apostas caras que comprometam o orçamento. A ideia é repetir o modelo que funcionou recentemente, buscando atletas livres, empréstimos estratégicos e negócios com metas bem estabelecidas. Esse formato permitiu ao Vasco reforçar o elenco sem comprometer o caixa. Algo fundamental para quem ainda convive com limitações financeiras importantes. Algumas negociações recentes reforçam esse caminho. Jogadores chegaram sem custo de aquisição imediato, com opções de compra ajustadas à realidade do clube e deram resposta dentro de campo. Isso fortaleceu a convicção de que o modelo é correto e deve ser mantido. O contraste com janelas anteriores, quando valores altos foram investidos em nomes que não renderam, é gritante e serve como lição clara para o planejamento atual. Dentro dessa lógica, o Vasco avançou para garantir a permanência de peças consideradas importantes. A compra dos direitos econômicos de um defensor que se adaptou rapidamente ao clube é vista como um movimento estratégico, não apenas pelo desempenho recente, mas pelo potencial de continuidade e valorização.
A avaliação interna é de que o jogador vestiu a camisa, entendeu o peso do clube e pode ser um pilar defensivo nos próximos anos, justificando o investimento feito. Outra movimentação relevante envolve a manutenção de um lateral que se consolidou como titular e despertou o interesse de outros clubes. A decisão de renovar passa não apenas pelo desempenho em campo, mas pela postura fora dele. O jogador demonstrou respeito ao Vasco, priorizou a conversa interna e deixou claro que o desejo era permanecer. Esse tipo de atitude pesa muito em um ambiente que busca reconstrução e identidade. E por isso a renovação é tratada como mais um passo importante no planejamento. Enquanto algumas permanências são asseguradas, outras saídas já estão definidas. O processo de reformulação é inevitável e necessário. Jogadores que chegaram com expectativa elevada, mas não conseguiram se firmar, estão fora dos planos. Alguns sequer tiveram sequência, outros não corresponderam quando tiveram oportunidades. O entendimento da comissão técnica é de que insistir nesses nomes não faria sentido e apenas atrasaria a evolução do grupo. A chamada barca começou a se formar de maneira silenciosa, mas firme. Contratos serão encerrados, empréstimos não serão renovados e o elenco será enxugado. A ideia é abrir espaço, tanto financeiro quanto esportivo, para atletas que realmente se encaixem no modelo de jogo e no projeto do clube. Não se trata apenas de trocar nomes, mas de mudar o perfil do grupo, buscando mais intensidade, entendimento tático e comprometimento. Alguns jogadores já têm destino praticamente definido, com empresários trabalhando para encontrar novos clubes antes mesmo da reapresentação. Outros aguardam propostas, mas sabem que não fazem parte do planejamento. Esse movimento mostra que o Vasco não pretende empurrar problemas para frente. A limpeza do elenco é vista como tão importante quanto as contratações, porque sem isso o ambiente fica pesado e o rendimento coletivo sofre. Paralelamente às saídas, o clube já monitora possíveis reforços e conversa com representantes. A prioridade é encontrar jogadores jovens, com margem de crescimento, que cheguem com fome e disposição para disputar espaço. Nomes do futebol sul-americano entram no radar, assim como atletas que se destacaram em competições nacionais recentes. O objetivo é montar um elenco mais equilibrado, com peças que possam sustentar um projeto ao longo da temporada inteira. Um dos setores mais observados é o meio de campo, especialmente a função de segundo volante, peça fundamental no modelo de jogo atual. O Vasco entende que precisa de intensidade, boa saída de bola e capacidade de marcar alto. Jogadores com esse perfil despertam interesse e já estão sendo avaliados com cuidado, levando em conta custo, idade e adaptação ao futebol brasileiro. O planejamento para a próxima temporada não é tratado como promessa, mas como um processo que já começou. Cada movimento, cada decisão está sendo tomada com base no que o clube acredita ser sustentável e competitivo. O torcedor pode até discordar de alguns nomes, questionar escolhas, mas é inegável que existe um caminho sendo seguido, algo que nem sempre foi realidade em anos anteriores. O Vasco entra nesse novo ciclo com a consciência de que não pode errar tanto quanto errou no passado recente. A margem para equívocos é pequena e, por isso, as decisões estão sendo mais calculadas, manter a base, ajustar o elenco.
Cortar excessos e buscar reforços pontuais fazem parte desse desenho que começa a ganhar forma nos bastidores, enquanto o torcedor observa atento cada passo dado pelo clube. O ambiente interno do clube segue em ritmo acelerado, porque a diretoria sabe que antecipar decisões faz toda a diferença quando a temporada começa de verdade. Enquanto parte do torcedor ainda digere as frustrações recentes, quem está no dia a dia do Vasco já trabalha com a cabeça totalmente em 2026. A leitura é clara. Repetir erros do passado significaria desperdiçar mais um ano, algo que o clube não pode mais se permitir. Por isso, cada movimento está sendo discutido com cautela, mas sem paralisia, buscando equilíbrio entre responsabilidade financeira e competitividade esportiva. Um ponto que pesa muito nesse momento é o entendimento de que manter um elenco inflado com jogadores que não entregam em campo custa caro e atrapalha o rendimento coletivo. O Vasco conviveu por muito tempo com contratos longos, salários altos e pouco retorno esportivo, e a nova gestão tenta romper com essa lógica. A ideia agora é ter um grupo mais enxuto, com atletas que realmente disputem posição e elevem o nível dos treinamentos. Isso cria concorrência interna, melhora o ambiente e facilita o trabalho da comissão técnica ao longo da temporada. Dentro dessa reformulação, o clube já deixou claro que não haverá apego a nomes que não se encaixam no projeto. Mesmo jogadores conhecidos, com certo histórico no futebol, não terão espaço apenas pelo currículo. O critério principal passa a ser rendimento, adaptação ao modelo de jogo e comprometimento no dia a dia. Quem não atende a esses requisitos entra automaticamente na lista de negociáveis, independentemente do nome ou da expectativa criada no momento da contratação. Essa postura mais firme também se reflete na relação com empresários e outros clubes. O Vasco não pretende mais assumir prejuízos apenas para se livrar de atletas, mas também não vai travar negociações por orgulho. A estratégia é buscar soluções que aliviem a folha salarial e permitam algum retorno financeiro ou, no mínimo, liberem espaço no elenco. Em alguns casos, a saída por empréstimo com divisão de salários é vista como alternativa viável, desde que faça sentido dentro do planejamento. Ao mesmo tempo, a diretoria entende que não basta apenas cortar. É preciso repor com inteligência. O mercado sul-americano segue sendo observado com atenção, principalmente por oferecer jogadores com bom nível técnico e valores mais acessíveis. Além disso, atletas que se destacaram recentemente em clubes médios do futebol brasileiro também entram no radar, especialmente aqueles que demonstraram regularidade e capacidade de decisão em momentos importantes. O perfil buscado é cada vez mais claro. Jogadores jovens, com intensidade, leitura tática e disposição para evoluir dentro de um projeto. A ideia não é montar um elenco de apostas aleatórias, mas identificar peças que se encaixem no estilo do treinador e possam crescer junto com o time. Esse alinhamento entre diretoria e comissão técnica é visto como um dos principais avanços em relação a temporadas anteriores, quando as contratações muitas vezes pareciam desconectadas da realidade do campo. O trabalho de observação e análise de desempenho ganhou mais peso nas decisões. Relatórios detalhados, histórico de lesões, comportamento fora de campo e adaptação a diferentes contextos passam a ser considerados com mais rigor. O Vasco tenta evitar surpresas negativas, aquelas contratações que chegam cercadas de expectativa e rapidamente se transformam em problema. Errar menos no mercado virou quase uma obsessão dentro do clube. Outro ponto sensível é a questão física.
O entendimento é de que o time sofreu em vários momentos da temporada por falta de intensidade e desgaste excessivo de alguns atletas. Por isso, a montagem do elenco também leva em conta a capacidade física e a regularidade dos jogadores ao longo do ano. A intenção é ter um grupo que aguente o calendário pesado do futebol brasileiro sem quedas bruscas de rendimento. A base também entra nessa equação. O clube sabe que não pode abrir mão de jovens formados em casa, tanto pelo aspecto financeiro quanto pela identidade esportiva. Alguns atletas da base já estão sendo observados mais de perto e podem ganhar espaço gradualmente, desde que estejam preparados. A ideia não é jogar a responsabilidade em cima dos garotos, mas integrá-los de forma consciente ao elenco principal, criando opções reais para o treinador. Esse processo de integração passa por planejamento e paciência. Nem todo jovem vai estourar rapidamente. E o Vasco tenta evitar queimar etapas. O foco é oferecer um ambiente mais estável, com menos pressão desnecessária, para que esses jogadores possam evoluir. Quando bem conduzido, esse caminho pode render frutos esportivos e financeiros importantes no médio prazo. Nos bastidores, o discurso é de pés no chão, mas com ambição. O Vasco não entra na próxima temporada apenas para cumprir tabela. A expectativa é brigar por posições mais altas no Campeonato Brasileiro, fazer uma campanha sólida nas Copas e voltar a se acostumar com decisões. Isso não significa prometer títulos a qualquer custo, mas criar condições reais para competir de igual para igual com adversários mais estruturados. O torcedor, naturalmente, acompanha tudo com atenção e também com desconfiança, fruto de anos de frustrações. Ainda assim, existe uma percepção de que o clube, pela primeira vez em algum tempo, parece seguir uma linha lógica. As decisões conversam entre si, o discurso não muda a cada semana e o planejamento não depende de um único resultado. Isso gera, mesmo que de forma tímida, um sentimento de expectativa diferente. O desafio agora é transformar esse planejamento em realidade dentro de campo. Contratar bem, manter quem entrega, corrigir falhas e dar sequência ao trabalho são tarefas que exigem coerência ao longo de toda a temporada. O Vasco sabe que qualquer tropeço pode custar caro, mas também entende que não existe crescimento sem assumir riscos calculados. O caminho está sendo desenhado passo a passo, com ajustes constantes, enquanto o clube segue se movimentando no mercado, resolvendo pendências internas e tentando montar um elenco que represente melhor o peso da camisa Cruz Maltina. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho crescente começa a ganhar força e já provoca desconforto em Minas Gerais. A palavra que circula entre dirigentes, empresários e torcedores é pesada: traição. O Cruzeiro, que apostava alto na consolidação de Caio Jorge como símbolo de uma retomada esportiva, pode estar prestes a ver seu principal nome vestir outra camisa. Desta vez, Cruz Maltina. O Vasco surge como personagem central dessa história, que, por enquanto, ainda é tratada como rumor, mas que vem sendo alimentada por movimentos silenciosos e conversas longe dos holofotes. A possível saída de Caio Jorge não é vista apenas como uma negociação comum. Internamente, há quem interprete como uma ruptura de confiança. O atacante, que vinha sendo tratado como peça-chave de um projeto de médio prazo, teria se encantado com a ideia de protagonismo em São Januário e com um plano esportivo apresentado de forma convincente.
Pessoas próximas ao jogador falam em um discurso ambicioso que envolve liderança técnica, identificação com a torcida e um papel central dentro de campo. Do lado cruzeirense, o clima seria de surpresa e frustração. A diretoria acreditava ter controle da situação, mas sinais recentes indicam que o Vasco avançou mais do que se imaginava. A negociação, se concretizada, pode ser lida como um duro golpe político e esportivo, reacendendo antigas rivalidades e levantando questionamentos sobre a capacidade do clube mineiro de segurar seus principais talentos diante de propostas sedutoras. Já no Rio de Janeiro, o tom é de cautela pública e otimismo interno. O Vasco evita confirmações, mas não esconde o interesse em reforçar seu elenco com um nome de impacto imediato. Caio Jorge encaixaria perfeitamente nesse perfil. Jovem, rodado e com margem para crescimento. Enquanto nada é oficializado, a especulação cresce, alimenta debates e promete esquentar ainda mais os bastidores do futebol nacional. Se o rumor virar realidade, Minas pode acordar com a sensação amarga de ter sido passada para trás. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!